Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, de geografia focado aí no concurso da Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiro Militar do Paraná. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, nessa aula nós vamos tratar sobre as questões agrárias, perfeito? Lá no seu edital, no título Estrutura Produtiva, Economia e Regionalização do Espaço em Múltiplas Escalas, ele me dá dois títulos sobre a questão agrária, tá? Que não são muito divergentes entre eles, na verdade eles são complementares. Então isso significa que nós vamos trabalhar esses dois títulos juntos. O primeiro título que lá vai ter vai ser a Estrutura e Dinâmica Agrária. E um segundo título que lá tem é o Agronegócio. Dinâmica produtiva, econômica e regional. Em ambos os títulos, eles querem o patamar de múltiplas escalas, ou seja, eles querem uma visão em relação ao mundo, em relação ao Brasil, em relação ao Paraná. Neste caso, nós conseguimos sim ter uma visão do mundo, que é por onde nós vamos começar, e depois uma visão do Brasil, com foco naqueles produtos de maior produção do Paraná, tá? Então é muito simples. A gente tem uma visão geral do mundo sobre a questão agropecuária como um todo, né? E depois nós vamos ver como que isso se aplica no Brasil e por fim, e dentro dessa aplicação do Brasil, nós vamos ver a ênfase naqueles lugares aonde que se tem do Paraná, né? Naqueles produtos que o Paraná se destacam, e logo depois disso, como eu entendi mais ou menos a cabeça do examinador, eu vou falar um pouquinho sobre a relação dessas questões agropecuárias, do agronegócio, das questões agrárias no Brasil e a reforma agrária, tá? Mas eu não vou ir para o campo político não, para esse aspecto, eu vou apenas lá na Constituição Federal, onde eu trouxe dois artigos da Constituição Federal para a gente fazer essa devida associação e assim eu acredito que eu consigo fechar o que o examinador está nos pedindo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre a questão agrária como um todo, ela é muito tranquila de ser compreendida. O grande problema é que muitos candidatos vão para a prova fundamentados apenas e exclusivamente no senso comum da questão agrária. Afinal, nós estamos no Brasil. Afinal, apesar da maior parte da população brasileira viver em áreas urbanas, o Brasil é um grande produtor de produtos do agronegócio. Então, isso significa que a nossa vivência do dia a dia, de certa forma, o nosso senso comum nos leva a uma compreensão, uma visão de como que esse agronegócio funciona. Então, para fins de prova, o que nós precisamos verdadeiramente fazer é pegar essa questão, sair do campo do senso comum e sistematizá-lo de uma forma apropriada para responder qualquer questão. E é isso que nós vamos fazer aqui. Essa forma eu separei então no primeiro momento sobre o agronegócio no mundo. Ou seja, aqui nós vamos ver definições sobre essa questão do agronegócio. Muito simples e direto. Primeiro ponto. O agronegócio se encontra no setor primário da economia. Já vimos isso em aula anterior, os setores da economia e tal. E o agronegócio está no setor primário. Beleza? Tranquilo? Tá? A divisão desse agronegócio em países é possível dividi-los em duas formas. Eu não gosto muito dessa divisão, porém é uma divisão aonde que os examinadores gostam de trabalhar, porque a maioria dos geógrafos que tratam sobre isso utiliza essa definição, que é a definição de países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Ou seja, existem questões agrárias. O aspecto das questões agrárias em países subdesenvolvidos são tratados, são desenvolvidos de uma maneira, enquanto nos países desenvolvidos são produzidos de uma outra maneira, beleza? E aí é só fazer a comparação. Então, bastante simples, ó. Nos países subdesenvolvidos, grande quantidade de mão de obra.
Ou seja, é uma agricultura, é uma agropecuária sem tecnologia. Se não tem tecnologia, tem muita mão de obra. Simples, né? Grande parcela do PIB. Se é um país sem tecnologia, não tem outras formas de produção econômica. Então, vai ter uma grande parcela do produto interno bruto daquele país vai vir da questão agropecuária, beleza? E apesar disso, ele tem baixa produtividade. Ou seja, se não tem tecnologia ajudando, a produtividade vai ser baixa. É muito simples esse processo, essa ideia. E o desenvolvido é o inverso a isso. Óbvio, né? Dentro do desenvolvido, então, eu tenho uma pequena quantidade de mão de obras. Por que uma pequena quantidade de mão de obras? Porque tem muita tecnologia envolvida. Tá? Pequena parcela do PIB. Por que pequena parcela do PIB? Em referência àquele país, é uma pequena parcela do PIB. Por quê? Porque é um país com muita tecnologia, então ele também vai para outras áreas do desenvolvimento econômico, como a industrial, né, entre outros, beleza? Tá? E tem uma alta produtividade, óbvio, né? Óbvio que tem uma alta produtividade. Se tem muita tecnologia, é muita produtividade, beleza? Então, divisão entre países foi ótimo, né? Quando a gente fala sobre esse agronegócio como todo, as questões agrárias, nós podemos chamar isso de sistema agrário. E esse sistema agrário, ele é organizado em 3 bases. É só isso que a gente precisa entender. Entre essas 3 bases, nós temos a terra. É óbvio que se eu penso, por exemplo, no sistema agrário brasileiro, no agrosistema brasileiro, e eu penso na terra, logo o meu senso comum e o seu senso comum também vai me dar informações bem simples e diretas. Vai falar, calma aí, essa questão do agronegócio é interessante. No Brasil, você tem áreas como o sertão nordestino, aonde que a produção agrícola, se não tiver uma tecnologia muito elevada, ela vai ser muito pequena. Né? Em outros lugares, mesmo sem tecnologia nenhuma no Brasil, se você joga a semente lá, o passarinho joga a semente lá, vai nascer, né, o alimento. Então, essa questão da terra, quando a gente fala de um agrosistema, deve ser verdadeiramente considerado. Beleza? No Brasil, por exemplo, quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que por volta de 63%, 62%, 63%, né, da vegetação brasileira ainda é uma vegetação preservada, ainda é uma vegetação preservada. Ou seja, né, 63%, muito mais do que a metade, né, das áreas brasileiras não tem produção agrícola. Por quê? Porque há uma preservação sobre essas áreas, certo? E isso faz parte do sistema agrícola brasileiro. Tá? Isso faz parte da transformação da agricultura brasileira. Então, quando a gente pensa no agrosistema, um dos elementos principais é a terra. Não existe agrosistema sem terra. Muito simples, beleza? Muito simples. Um outro aspecto é o trabalho. Né? É o trabalho. Ou seja, esse trabalho vai ser um trabalho humano, sem qualificação técnica e principalmente tecnológica. Você vai ter uma forma de produção e uma quantidade de produção em relação a isso. Em contrapartida, esse trabalho é um trabalho com muita tecnologia, fundamentado em muitas ações tecnológicas, então esse trabalho vai ter uma maior produção em uma menor quantidade de terra. Isso deve ser levado em consideração quando nós falamos num campo do agrosistema, beleza? E por fim, obviamente, porque isso nada será feito quando a gente fala de agronegócios, de produção disso para gerar capital. Lembra da aula de capitalismo? Lá na aula de capitalismo nós vimos que dentro do capitalismo financeiro, que é aquele capitalismo que mais gerencia o mundo hoje, né? Você tem o capital querendo produzir mais capital. Então, esse capital vem para uma produção agrícola porque ele gera mais capital. E aí, óbvio, esse capital, então, faz parte do agrosistema. Sem o capital, não tem como você ter uma grande produção agrícola, certo? As tecnologias são colocadas por conta do capital. Então, o capital, ele é, sim, um fundamento quando a gente fala da questão do sistema agrícola mundial. Tá? Capital, a gente está falando de recursos financeiros verdadeiramente colocados para a questão da agropecuária, beleza? Então, quando a gente fala em agrosistema ou
sistema agrário, são 3 elementos que devem ser sempre levados em consideração na hora de decisões dessas matérias, tá? Uma outra característica que nós podemos definir o agronegócio do mundo é mediante a sua densidade espacial. Essa densidade espacial tem 2 formas, a extensiva e a intensiva. Vamos ser mais simples e direto. O que é densidade espacial? Tamanho de terra. Quando a gente fala de densidade espacial, nós estamos falando de terra. Terra. Precisa de terra para produzir produtos agropecuários? Em regra, sim. Você precisa de terra para produzir produtos agropecuários. Você precisa de muita terra ou de pouca terra? A grande questão é, depende. Depende de vários fatores. Entre os próprios fatores climáticos, de qualidade da terra, mas também depende dos fatores da utilização de tecnologia ou não utilização de tecnologia. Quando não se utiliza muita tecnologia, a densidade espacial para produção agropecuária, ela é extensiva, ou seja, ela depende de muita área. Ela depende de muita área, tá? Para produzir criação de gado, de boi, né? Gado bovino, de uma forma sem tecnologia, você vai ter que ter uma área gigante para pasto desses animais, para que esses animais possam pastar, certo? Isso é uma área, é uma forma extensiva, é a densidade espacial extensiva, tá? Mas, quando você tem tecnologia, você consegue colocar uma quantidade muito maior de gado em uma área bem menor, em tamanho de terra, por conta da tecnologia. Então, nesse caso, a densidade utilizada a gente chama de intensiva. Então, intensiva é tecnológica, beleza? Então, quando a gente fala em densidade espacial ou utilização de terra, sendo bem simples, e a gente pensa em grandes áreas de produção, né, nós estamos falando, em regra, de algo extensivo. Quando nós pensamos em a utilização massiva de tecnologia para explorar o máximo possível da pequena quantidade de terra que tem, nós estamos falando de uma ação intensiva. Beleza? Fechou? Show. Quais são as finalidades do agronegócio, né? Da agropecuária como um todo? Quais são as finalidades? Bem simples. Primeira finalidade, comercial. Óbvio, fazer capital, dinheiro, money, money, money. Familiar. Familiar é um pequeno comércio, né? A família produz quando é que a gente chama de agricultura familiar, perfeito? Ela produz, ela vende esse produto ali e tal, ela vive daquilo, tudo bonitinho, tá? Mas ela vende também, não é em grande escala, mas vende. A subsistência basicamente é aquela finalidade que a família produz só para eles consumirem. Tá? Então, bem simples. Quando a gente fala comercial, pensa em grande escala, familiar em pequena escala de comercialização e subsistência para o seu alto consumo. Tá? Estruturas latifundiárias, fundiárias, ou melhor, estruturas fundiárias. Quando a gente fala em estruturas fundiárias, a melhor forma da gente entender isso é no seu conceito geográfico, já que a gente está falando de uma perspectiva geográfica. Eu não entrarei no campo da legalidade brasileira sobre esse assunto, tá? Porque tem muitos pormenores e dificilmente vai cair na sua prova. Então, vamos focar na questão geográfica propriamente dito. Quando a gente fala sobre estrutura fundiária, nós podemos entender essa estrutura fundiária em 3 grandes áreas. A primeira área é o que a gente chama de latifúndio, ou seja, uma grande quantidade de terras. Perfeito? Uma grande quantidade de terra. Pode até não ser tão grande assim, depende da própria questão da legislação, inclusive a legislação brasileira, tá? Pode ser considerado um latifúndio, algo que não é tão grande assim, mas está sendo utilizada para fins, por exemplo, de especulação imobiliária, pode ser caracterizado como um latifúndio, tá? Mas em regra geral a gente pode pensar, latifúndio grande, propriedade de terra. Médias, não é grande, não é uma grande propriedade de terra, tá? Mas consegue produzir, é uma média, perfeito? Então, uma fundiária média, muita coisa cabe dentro da média, né? Basicamente é o que não é grande, ou seja, o que não é latifúndio, e o que não é minifúndio.
Minifúndio é uma pequena quantidade de terra que, para a questão agropecuária, não dá para produzir. Então, quando se fala tem um minifúndio, eu estou dizendo que a minha quantidade de terra não dá para uma produção efetiva, porque ela é um minifúndio, beleza? Então você tem o minifúndio, o latifúndio e a média, que é o meio de campo entre essas duas estruturas. Fechou? Tranquilo? Show, né? Bastante simples, né? É só organizar os pensamentos. Quando a gente fala de agronegócios, da questão agropecuária, é organizar os pensamentos para fins de prova. Identificar essas informações me leva a ter maior chance de acertar a questão. Tecnologias empregadas. Quais são as tecnologias empregadas nas questões do agronegócio? Muito simples. Nós dividimos essas tecnologias em 3 formas. Uma que a gente chama de tradicional. Aqui. Uma que a gente chama de tradicional. Uma outra que a gente chama de moderna. E uma outra que a gente chama de alternativa. Certo? Então, tradicional, moderna e alternativa. Como o nome diz, eles fazem exatamente o que eles estão falando. Ou seja, o que é uma tradicional? A tradicional é aquela forma de produção agropecuária sem utilização em grande escala de tecnologia. Isso é a tradicional. Dentro da tradicional existe basicamente 3 tipos. A itinerante, que é aquela que você produz uma alimentação em uma determinada área do solo e aí consome todos os nutrientes daquele solo. Quando aquele solo deixa de produzir aqueles nutrientes, basicamente o que você faz é produzir uma outra área. Então você leva aquela produção para uma outra área. Aquela produção alimentícia, ela é itinerante, né? Muito comum em várias culturas indígenas no Brasil, tal, entre outros. Entre outros também, não só indígena, pequenas famílias também tem esse tipo de cultura ainda forte no Brasil. Jardinagem. Jardinagem é uma preparação do solo para a produção do alimento. Por isso, jardinagem. Eu preparo como se fosse um jardim. Então, eu faço isso, tá? Uma jardinagem. A melhor forma que a gente pode visualizar a jardinagem são nas produções de arroz do Japão, por exemplo. Né? Você percebe que eles produzem montanhas, mas você percebe que eles vão lá, eles fazem deixa uma área mais plana da montanha, várias áreas planas da montanha, e ali ele vai produzindo, fica um ambiente muito bonito, né? Parecendo um jardim, por isso jardinagem, beleza? E a plantation, né? A plantation, ela por sua vez, ela é uma forma muito comum no Brasil, que se vincula a uma perspectiva tradicional de produção associada a latifúndio, ou seja, é uma grande produção de monocultura, ou seja, produz uma única coisa. Então é uma grande produção de soja, só produz soja. Monocultura, em uma grande área para fins comerciais, ou seja, para fins econômicos. Então, o que caracteriza a plantation é exatamente isso, né? Ter uma produção monocultura em grande área, latifúndio, né? E para fins econômicos, tá? Para o comércio, beleza? Essa é a tradicional, sem muita tecnologia. Plantation não tem muita tecnologia na sua produção, ok? Uma outra forma de tecnologia empregada é a tecnologia moderna. Quando a gente fala em tecnologia moderna, nós podemos associar diretamente a questão da densidade espacial intensiva. Quanto mais moderno, mais intensivo ele é. Entendemos? Ou seja, o que é essa tecnologia moderna? A tecnologia moderna nada mais é do que a busca pela precisão na produção. Produzir o máximo possível em menor quantidade de terra possível, utilizando tudo que a ciência tem para esse fim e tecnologias para esse fim. Isso é a moderna. Beleza? E a outra forma de tecnologia empregada são as alternativas. Alternativas entra nas outras formas de produção, como a orgânica, sem uso de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, né? Hidropônicos, que é produzido na água, tal, né? Daí hidro. As punks, que é uma tendência que está crescendo muito no mundo e no Brasil, que é a ideia da punks, que nada mais é do que uma alimentação de plantas encontradas naturalmente
se é naturalmente só pode ser na natureza, né? Encontradas na natureza, e a reutilização e a produção delas em pequenas escalas, em pequenos sítios. São as punks, que são alimentos que na maioria das vezes as pessoas não comem, mas são ricas em nutrição. Tá? E os especialistas estão estudando cada vez mais e catalogando essas punks, no Brasil principalmente, cada um pela sua região, tem um punk no mundo todo, e que são plantas que tecnicamente você encontra na rua. Né? Você encontra na rua, certo? E você pode consumi-las, pode consumi-las. Agora, obviamente, cuidado. As punks, elas são comestíveis, beleza. Mas muito cuidado, tem plantas venenosas que você não deve consumir. Então você deve saber exatamente o que está fazendo. Mas você tem pequenas produções já focadas nessas punks, que são plantas encontradas por aí. Folhas, frutas, que a gente não dá nem ideia, a gente passa, tem um pé de fruta, a gente passa direto por ela, né? Entre outras coisas. Beleza? Então essas são as tecnologias utilizadas. Finalidades. Quais as finalidades da agropecuária? O que vem na nossa mente é sempre vinculado à ideia do alimento. É o senso comum falando. Só que você não pode esquecer, além do alimento, porque o alimento é uma finalidade sim, ela também produz matéria-prima. É óbvio que ela produz matéria-prima. A roupa que você está usando veio das questões agropecuárias. Ela produz matéria-prima, beleza? Tá? E além disso, ela também é uma fonte de produção energética. Né? Lembra lá da aula que eu tratei sobre energia? Então ela é uma produção energética, sim. Tá? Então ela também produz energia, como o próprio etanol, por exemplo. Tá? Carvão também, né? Carvão vegetal, entre outros. Tá? Então ela vai ter esse tipo de finalidade. De boa? Tranquilo? Show! Pronto. Isso é uma visão geral do que a gente pode entender por agronegócio e questões agropecuárias no mundo todo. O que nós vamos fazer agora é trazer isso para o Brasil. Né? E quando a gente traz para o Brasil, eu preciso necessariamente dar, de certa forma, a ênfase no Paraná. E trazer isso para o Brasil e trazer isso para o Paraná é verificar as culturas agrícolas e pecuárias no Brasil. O que é que o Brasil produz? E aonde que o Paraná está nessa produção? É muito simples, não é muito simples. Dentro desse elemento, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, no Brasil, a agropecuária predominante ainda é extensiva. Ou seja, nós utilizamos muita quantidade de terra para a produção alimentícia, para a produção de matéria-prima, para a produção agropecuária como um todo. Usamos ainda muita quantidade de terra. Afinal, nós estamos num país continental. Então, teoricamente, nós temos terra. E nós usamos muito. Então, é extensiva. Agora, o fato disso ainda ter o predomínio não exclui a agropecuária intensiva. Muito pelo contrário. Na verdade, há um crescimento significativo de agropecuária intensiva no Brasil. E é a forma que mais cresce de agropecuária no Brasil. Ou seja, se continuar nesse tipo de foco, vai ser claramente possível ampliar, triplicar, quadriplicar a quantidade de produção de agronegócios no Brasil sem a necessidade de ampliar a utilização de terras nesses agronegócios. Por quê? Porque nós estamos tendo um crescimento de uma produção intensiva, com tecnologia, produzindo mais em menor quantidade de terra. Beleza? Estamos tendo esse crescimento. Não é ainda a predominância brasileira, está longe de ser, mas há um crescimento significativo sobre esse processo. Então isso significa, apesar disso, nós temos um dos maiores produtores no mundo, temos referência em questão agropecuária no mundo, é interessante perceber que nós temos uma subutilização dessa terra. Eu cheguei a citar agorinha, em um outro exemplo que eu estava dando, mas a subutilização dessa terra é muito simples, sabe por quê? Porque por volta de 62%, 63% da terra brasileira, do território brasileiro, está em preservação. São áreas preservadas.
né? Por mais que tenha ações contra elas, tal, queimadas, exploração, vários outros crimes em relação a essas áreas, nós temos a maior parte do nosso território tecnicamente preservados, legalmente preservados. Beleza? Tranquilo? Tal. Então isso significa que 23% do território brasileiro é para questão de pecuária. Pecuária. Principalmente a bovina, né? A bovina consome muita área. Por quê? Porque nós temos uma agropecuária extensiva. Então 23% é pecuária. 7% é agricultura. 7% do território brasileiro é de agricultura. E somos um fenômeno mundial na agricultura. E usamos 7%. Ou seja, 23 com 7 dá o quê? Dá 30, né? 30. 30% vai para o agronegócio. Uma média de 4% vai para a área urbana. A área urbana fica com 4%. E 63%, mais ou menos, fica lá para as áreas preservadas. Isso significa que nós temos uma subutilização da capacidade de terra. Isso não significa, o termo de subutilização não significa que que sou um defensor, ou que os geógrafos que utilizam esse termo sejam defensores da ampliação da utilização da terra. Não significa isso. O que significa é o dado, ou seja, é a informação. Temos uma quantidade de terra X e usamos 30% para a questão agropecuária. Isso, dentro da possibilidade de terras para esse fim, ela é subutilizada. Beleza? Tranquilo? Tá. Eu espero que continuemos desenvolvendo a capacidade de crescimento intensivo, tecnológico, em vez do extensivo. Primeiro o intensivo e, se for necessário, o extensivo depois. Né? Mas primeiro o intensivo é o que eu defendo. Beleza, beleza. Principais produtos da agricultura no Brasil. Tá? Então nós temos o milho. Perceba que o maior produtor de milho no Brasil é o Paraná, uma média de 22% da produção de milho brasileira. O feijão é uma cultura tipicamente de subsistência e de economia familiar, de produção de economia familiar. Tá? Nós somos o maior consumidor de feijão do mundo, somos o maior consumidor de feijão do mundo. Tá? Mas não somos o maior produtor de feijão do mundo, somos o maior consumidor. Então, nós não temos autossuficiência na produção de feijão brasileira. Tá? Ainda mais porque ela costuma vir de economia familiar. Né? E, mesmo sendo de economia familiar e consumimos bastante, o Paraná é o maior produtor nacional dessa cultura. Beleza? Trigo é uma coisa que consumimos muito no Brasil. Na verdade, trigo é o produto agro mais consumido no mundo, né? É o trigo, certo? É o trigo. E o Brasil não é autossuficiente na sua produção de trigo. Nós não somos autossuficientes, não somos. Nós importamos muito trigo, principalmente dos nossos hermanos argentinos. Tá? Também importamos do Canadá, tal, e alguns outros países, mas a Argentina é a grande demanda. E se você percebe, a Argentina está ao sul do continente, mais ao sul do continente, então significa que mais ao sul do continente tem uma melhor condições climáticas vegetativas para a produção do trigo. Então, mais ao sul do Brasil também tem a maior produção de trigo, que se encontra na região sul do Brasil, beleza? Então, o trigo é mais produzido no Brasil, na região sul, com destaque para o Paraná. O Paraná tem a maior produção de trigo brasileira, apesar de não sermos autossuficientes. Ou seja, nós produzimos trigo, esse trigo ele basicamente fica no Brasil, o trigo aqui produzido, não exportamos ele tanto, né? E ainda importamos de fora, beleza? E o Paraná é o maior produtor desse trigo. Soja, nos últimos anos, foi o boom do produto agro brasileiro.
né, o desenvolvimento gigante na produção de soja, aonde que os estados ficaram brigando entre quem era o maior produtor. O Paraná já foi o maior produtor, mas atualmente o maior produtor é o Mato Grosso, tá? De soja. E isso, ele produz uma média de 28% da produção de soja no Brasil, tá? O Paraná ficou em segundo colocado, com 22% da produção brasileira, tá? A cana-de-açúcar, grande produção brasileira, principalmente em São Paulo, né? Nordeste tem também, tá? Mas São Paulo se destaca hoje. E arroz, o Brasil só é o nono produtor do mundo, tá? Nós não estamos entre os primeiros, não. Nós consumimos muito arroz, mas não somos os maiores produtores de arroz do mundo. Somos o maior produtor do Ocidente, do mundo ocidental. Em arroz nós somos o maior produtor. Mas quando a gente vai para o Oriente, nós perdemos feio em produção de arroz. O Oriente consome muito arroz, né? E o Brasil trouxe essa cultura para cá e nós também consumimos muito arroz, o famoso arroz com feijão brasileiro. Beleza? Tranquilo? Esses produtos agropecuários é o que a gente chama de culturas temporárias. Ou seja, você planta, colhe, vai lá, planta de novo, colhe, vai lá, planta de novo e colhe. Mas além desses produtos, também temos os produtos permanentes. Entre os produtos permanentes, destaque no Brasil, café, laranja e cacau. Tá? Nenhum desses produtos permanentes, o Paraná é destaque. Tá? Nenhum o Paraná é destaque. Tá? Sendo que o café, o maior destaque hoje é Minas Gerais, não é mais São Paulo, mas sim Minas Gerais. O Paraná teve uma boa produção na década de 70, um grande desenvolvimento, ainda tem café no Paraná, mas em menor quantidade. Né? Mas não somos o maior, estamos longe de ser o maior produtor. O Paraná, né, está longe de ser o maior produtor de café. Minas Gerais, hoje, com uma média de 50% da produção de café. E somos o maior produtor de café do mundo. Não perdemos esse título. Somos o maior produtor de café do mundo. Certinho? Tá? Perdemos em número de escala, porque surgiu muita concorrência estrangeira, ou seja, a África começou a produzir muito café, né, tal, e outros lugares também. Mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo, certo? A laranja, o Brasil também é o maior produtor de laranja do mundo, sendo que São Paulo se destaca com uma média de 78% dessa produção. Tá? Então somos maior e São Paulo se destaca. E o cacau? O Brasil tem uma boa produção de cacau, principalmente no sul. Pegaram ali o cacau amazônico e levaram para o sul, produzindo então uma boa quantidade no sul da Bahia, né? No sul da Bahia. Levaram lá para o sul da Bahia essa produção aí. Beleza? Tranquilo? Show! E os principais produtos da pecuária? Né? Nós temos os principais produtos da pecuária. Nós temos os bovinos. O Brasil tem uma média de 214 milhões de cabeças de boi. É o segundo maior rebanho do mundo, só perde para a Índia. E olha que a Índia tem lá a questão da vaca ser sagrada e tal, né? E o Brasil é o segundo maior, só perde para a Índia, tá? Só perde para a Índia. Tem outras características por isso, mas não entrei no mérito não. Mas o Brasil é o segundo, com 214 milhões de cabeças, ou seja, tem mais boi no Brasil do que gente. Tem mais boi do que gente no Brasil. Tá? Então, isso aqui. Principalmente no centro-oeste e no norte do país. É a sua produção. Produção suína. Nós temos uma média de 40 milhões de cabeça, sendo que o Paraná e os outros estados do sul, mas o Paraná em primeiro lugar, entre os estados do sul, tem a maior produção do Brasil. Tanto que até mesmo no Paraná, se você perceber, os maiores frigoríficos suínos, especialistas no corte suíno, estão no Paraná. Tá? Então, o Paraná tem uma grande força sobre isso. Ovinos, né, ovelhas e coisas do mérito, uma média de 17 milhões no Brasil, destaque principalmente para o Rio Grande do Sul. Tem alguma coisa no Nordeste, mas o Rio Grande do Sul se destaca nisso. Equinos, nós temos uma quantidade interessante de cabeça, com uma média de 6 milhões de cabeça para várias utilizações, tá? Várias utilizações possíveis. Se destaca principalmente São Paulo e Minas Gerais. E a avicultura. Olha que interessante. Somos o segundo maior produtor do mundo em avicultura. O segundo maior.
mas ao mesmo tempo somos o maior exportador do mundo. Somos o segundo maior produtor e o maior exportador do mundo. Entendemos? Beleza? Segundo maior produtor e maior exportador do mundo. Quando a gente fala em avicultura no Brasil, se destaca principalmente, né, os galináceos, certo? Os frangos, as galinhas e tal, né? E com uma média de cabeça no Brasil de 1 bilhão e 400 milhões em média. 1 bilhão e 400 milhões de frangos em média de cabeça no Brasil, em produção. Tá? É muito frango, é muito frango. Sendo que desses 1 bilhão e 400 milhões, o Paraná se destaca. O Paraná é o que tem mais frango aí na produção de avicultura, certo? Se destacando com uma média de 240 milhões. Tá? Uma média de 240 milhões de frangos aí. O Paraná se destaca nesse processo. Fechou? Tranquilo? Então essa é a agricultura no Brasil. Mas, entendendo o edital como um todo, e tentando entrar um pouco na cabeça do examinador, quando ele me traz um título como Estrutura e Dinâmica Agrária, é um título muito subjetivo que adentra, e percebendo pelos outros títulos do edital, que ele gosta disso, e dentro dessa subjetividade entra a ideia da reforma agrária. A ideia da reforma agrária. Não entrarei no mérito histórico da reforma agrária, né? Mas nós sabemos que a reforma agrária ela é um elemento que desenvolve politicamente o Brasil e está dentro desse campo do agronegócio. E que você tem, de um lado, os proprietários da terra e do outro lado, as pessoas que se declaram sem terra, né? O movimento do sem terra, o MST. E eles entram em um conflito. Sabemos que existe conflito físico, existe possibilidade de invasão, ou seja, o movimento sem terra invade terras que, em teoria, conforme a inteligência do próprio MST, né, aqueles que pesquisam essas questões, invadem terras improdutivas. E como que eles fazem isso e por que eles pedem essa reforma agrária e qual é o fundamento disso tudo? O fundamento, apesar dele vir de um pouquinho mais histórico, já vindo do período militar brasileiro, do período do governo militar brasileiro, de 64, logo depois da entrada, né, do governo militar no Brasil, ela vai ser ampliada e identificada melhor na Constituição Federal. Então a Constituição Federal, ela fala o seguinte, que a terra no Brasil, ela, antes de qualquer coisa, ela tem uma propriedade, alguém é proprietário dela, né? Sendo proprietário, essa pessoa não necessariamente pode fazer o que quer com a terra. É interessante isso na legislação brasileira. Por quê? Porque aquela terra precisa ter o que a Constituição Federal, lá no seu artigo 189, chama de função social. Entre elas, inclusive, as áreas rurais. Tanto a área urbana, né, imóveis urbanos, daí o movimento dos sem-tetos, né, mas também as áreas rurais, daí o movimento dos sem-terras. E essa função social, para que ela exista em relação a uma terra, a uma propriedade, é necessário ela ter esse cumprimento dessas coisas aqui, ó. O aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, tem que estar fazendo isso. Então aqui, obviamente, tem que respeitar o Código Florestal, né? Toda a legislação ambiental brasileira sobre a utilização da terra. Observância das disposições que regulam a relação de trabalho. Então tem que seguir lá a legislação de trabalho rural, né? Só para os encargos de consciência, professor, quando a gente fala em legislação trabalhista brasileira, ela tem diferenças, tá? Diferenças. Existe uma legislação
que é maior para todas, que é a famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que a gente chama de seletista. Esse atende a maior parte dos trabalhadores brasileiros, principalmente em empresas. Existe os servidores públicos, que é uma outra forma, tem as legislações dos servidores públicos. Existe os militares, que tem a sua própria regra também trabalhística. Existe os trabalhadores rurais, que tem a sua própria regra trabalhista. Então, quando a gente fala, observando o exposto da relação do trabalho, a gente pode estar falando da relação do trabalho dentro das regras do trabalhador rural, mas também, de certa forma, da CLT se for uma empresa rural, certo? Mas tem que seguir as regras trabalhistas dentro daquela demanda específica para garantir que se faz a função social. E exploração que favoreça o bem-estar tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores. Então, tem que explorar, garantindo o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Para ter função social da terra, tem que ter esses 4 elementos juntos. Não é um ou outro, tem que ter os 4 juntos. Se está faltando um deles, em teoria, essa terra pode ser solicitada para fim de reforma agrária. Então, o movimento sem terra e seus representantes podem solicitar para fim de reforma agrária. Beleza? Tranquilo? Tal. Porém, tem uma legislação mais recente no Brasil que diz o seguinte, que se esses movimentos invadirem essas terras, não caberá a reforma agrária. Por quê? Porque elas foram invadidas. Ou seja, a reforma agrária, conforme as regras brasileiras, tem que ser feito no campo jurídico e não no campo da força física. Tranquilo? Beleza? Quando eles fazem a pressão e invadem uma terra, a reforma agrária, dentro do direito, faz com que eles não possam mais negociar juridicamente a reforma agrária daquela terra que eles invadiram. Certo? Então a questão é levar para o campo jurídico essa demanda, muito mais do que uma ação física. Perfeito? Tá? Essa é a perspectiva que nós temos na legislação brasileira hoje. Mas nós sabemos que politicamente existe sim, né, ali os assentados, né, os assentamentos, certo? Os assentamentos, que é ali uma área de uma propriedade de alguém, os sem terras foram lá e falaram isso, o movimento sem terra falou, ó, não tem função social, vamos entrar porque a gente precisa produzir o nosso alimento e ganhar dinheiro com isso, tá? E eles vão fazer mesmo, certo? Mas existe uma legislação pertinente a isso. E aí essa função social é interessante, e aí eu vou para o artigo 187, mas eu quero lá no parágrafo 2º do artigo 187, porque ele fala assim, que essa função social vai levar em consideração 2 coisas, ou seja, a política agrícola e a reforma agrária. Então, a reforma agrária não vai ser levada em consideração somente a função social, se está sendo cumprida ou não, mas também a política agrícola que se encontra dentro desse elemento. Ou seja, política agrícola são políticas governamentais focadas na produção agropecuária brasileira. Por isso, política. Dentro dessas políticas tem todas essas aí, tá? Instrumentos de créditos e fiscais, preços compatíveis com o custo, incentivo de pesquisa e tecnologia, a Embrapa, por exemplo, né? Assistência técnica e de extensão rural, seguro agrícola, cooperativismo, eletrificação rural, irrigação, habitação para o trabalhador rural, né? Agroindústrias, agropecuárias, pesqueiras e florestais, tudo entra dentro desse mérito aqui. Ou seja, essas políticas agrícolas entram nesse mérito. Então, a questão fundiária, mais especificamente da reforma agrária, tem que levar 2 coisas em consideração. É isso que eu quero que você entenda. A função social e a política agrícola, para que essa reforma agrária possa vir a acontecer dentro dos trâmites legais brasileiros. Fechou? Pronto. Isso é o que nós temos para hoje sobre agricultura para fins da sua prova. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.